Título 6 dos símbolos nacionais e do Exército, das canções e festas militares. Capítulo 1 dos símbolos nacionais. Artigo 321. São símbolos nacionais: 1. A bandeira nacional. 2. O hino nacional. 3. As armas nacionais. E 4. O selo nacional. Parágrafo único. A forma, a apresentação e o uso dos símbolos nacionais são regulados em legislação específica. Artigo 322. Cada unidade possui sob sua guarda uma bandeira nacional, símbolo da pátria, destinada a estimular, entre os que se agrupam em torno dela, o elevado sentimento de sacrifício no cumprimento dos deveres de cidadão e de soldado. Parágrafo 1º. A bandeira nacional é guardada no gabinete do comandante, em local visível e de destaque. Parágrafo 2º. Na guerra, somente as unidades e os grandes comandos conduzem a bandeira nacional. Artigo 323. Os corpos de tropa conduzem suas bandeiras em tempo de paz, em solenidades e formaturas, salvo quando em manobras ou exercícios. Parágrafo 1º. Os corpos de tropa que formarem em ordem de marcha para inspeções ou visitas do escalão superior também conduzem suas bandeiras. Parágrafo 2º. Os corpos de tropa de efetivo inferior à unidade somente usam bandeiras nas guardas de honra, nas guardas fúnebres, na solenidade de sua apresentação aos conscritos, no compromisso dos recrutas, no dia 19 de novembro, nas paradas e nas formaturas para entrega de medalhas e condecorações. Artigo 324. Cada unidade deve possuir uma bandeira nacional para ser hasteada no respectivo mastro, conforme preceitua o R2. Artigo 325. O hino nacional é o que se compõe da música de Francisco Manuel da Silva e poema de Joaquim Osório Duque Estrada, conforme disposto nos decretos número 171 de 20 de janeiro de 1890 e número 15.671 de 6 de setembro de 1922. Parágrafo único. Nos corpos de tropa, o hino nacional é cantado no mínimo uma vez por semana, por ocasião de formatura da unidade ou de subunidade. Artigo 326. O selo nacional tem os distintivos a que se defere o decreto número 4 de 19 de novembro de 1889, sendo usado para autenticar os diplomas e certificados expedidos pelos estabelecimentos de ensino, bem como outros documentos de caráter oficial de acordo com a legislação vigente. Artigo 327. É obrigatório o uso das armas nacionais em local de destaque da fachada do quartel ou do pavilhão principal de todas as unidades, bem como nos armamentos, na correspondência e nas publicações oficiais. Capítulo 2 dos símbolos do Exército. Artigo 328. O símbolo do Exército é o constante do Regulamento de Uniforme do Exército. Artigo 329. O azul e o vermelho, cores heráldicas, quando apresentados em justa posição, significam Exército. O azul e o vermelho, cores heráldicas, quando apresentados em justa posição, significam Exército. Artigo 330. As unidades que possuírem estandartes históricos oficialmente autorizados podem conduzi-los nas condições estabelecidas pelo C22.5. Parágrafo único. Os estandartes são guardados nas mesmas condições da bandeira nacional. Artigo 331. Os estandartes de equipes esportivas obedecem às normas que regem o assunto e só podem figurar nas solenidades e competições esportivas. Artigo 332. A presença nas OMs de alta autoridade civis e militares e dos seus comandantes é indicada por meio de bandeiras insígnias, sendo seu uso regulado pelo R2. Artigo 333. Os distintivos históricos são destinados a evocar feitos militares e são criados e mandados adotar, por ato do comandante do Exército, para uso nos uniformes do pessoal militar de certas OMs do Exército. Capítulo 3 das canções militares. Artigo 334. As guarnições e os corpos de tropa podem ter seu cântico de guerra evocativo de ações heróicas de suas armas ou das Forças Armadas. Artigo 335. Nas marchas no interior dos quartéis,
e no regresso de solenidades ou instruções externas, podem ser entoadas canções militares e cânticos de guerra. Parágrafo único. Nos deslocamentos da unidade são permitidas canções populares, desde que não ofendam a moral nem encerrem crítica pessoal, política ou religiosa. Artigo 333. 6. Artigo 336. Os cânticos de guerra e as canções militares somente são adotadas após aprovados pelo órgão competente nas festas nacionais e militares. Artigo 337. As festas militares são as comemorações de feitos e fatos nacionais ou relativos à vida do Exército e das OMs, destinadas à exaltação do patriotismo, ao estímulo e desenvolvimento do sentimento cívico e ao revigoramento num ambiente de sã camaradagem do espírito de corpo e do amor ao Exército. Artigo 338. Os feriados nacionais, as datas festivas e as comemorativas são celebrados nas unidades consoante as disposições em vigor, as determinações do Comando do Exército e dos respectivos comandantes, podendo comportar a publicação de véspera de um boletim alusivo à data. Artigo 339. Os feriados nacionais, as datas festivas e comemorativas a que se referem o artigo 337 e 338 são as seguintes. 1. Feriados nacionais. 1º de janeiro, Dia de Fraternidade Universal. 21 de abril, Dia da Inconfidência Mineira. 1º de maio, Dia do Trabalho. 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil. 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. 2 de novembro, Dia de Finados. 15 de novembro, Dia da Proclamação da República. 25 de dezembro, Natal. E data móvel, Paixão de Cristo. Datas festivas. 21 de fevereiro, Dia da Tomada de Monte Castelo na Segunda Guerra Mundial. 31 de março, Dia da Revolução Democrática de 1964. 19 de abril, Dia do Exército Brasileiro. 22 de abril, Dia da Aviação de Caça. 8 de maio, Dia da Vitória da Segunda Guerra Mundial. 11 de junho, Dia da Batalha Naval do Riachuelo na Guerra da Tríplice Aliança. 25 de agosto, Dia do Soldado. 23 de outubro, Dia do Aviador. 19 de novembro, Dia da Bandeira Nacional. 13 de dezembro, Dia do Marinheiro. 16 de dezembro, Dia do Reservista. E Dia do Aniversário da Unidade. Datas comemorativas. A. 8 de fevereiro, Dia do Magistério. 13 de fevereiro, Dia do Serviço de Assistência Religiosa. 10 de abril, Dia da Arma de Engenharia. 12 de abril, Dia do Serviço de Intendência. 5 de maio, Dia da Arma de Comunicações. 10 de maio, Dia da Arma de Cavalaria. 24 de maio, Dia da Arma de Infantaria. 27 de maio, Dia do Serviço de Saúde. 10 de junho, Dia da Arma de Artilharia. 3 de agosto, Dia do Quadro de Engenheiros Militares. 2 de outubro, Dia do Quadro Complementar de Oficiais. 30 de outubro, Dia do Quadro de Material Bélico. 24 de novembro, Dia do Quadro Auxiliar de Oficiais. 27 de novembro, Dia da Intentona Comunista de 1935. E Dia da Incorporação dos Conscritos. Artigo 340. Nos feriados nacionais e nas datas festivas de 19 de abril, 25 de agosto e 19 de novembro, não há expediente nem instrução. Então, Dia do Exército, Dia do Soldado e 19 de novembro, que é o Dia da Bandeira. Não há expediente nem instrução, limitando-se as atividades aos festejos militares programados. Parágrafo 1º. Nos dias de ponto facultativo, o expediente transcorre de acordo com as disposições em vigor do Poder Executivo e as determinações do Comandante do Exército. Parágrafo 2º. Na data festiva correspondente ao aniversário da OM, além das festividades comemorativas, pode haver ou não expediente a critério do Comandante de Unidade. Parágrafo 3º. As atividades a que se refere este artigo são realizadas na data comemorada, não devendo haver transferência de dia para a realização dos festejos. Parágrafo 4º. Nos feriados estaduais e municipais, não há expediente nas OMs localizadas nos municípios alcançados por aquelas determinações governamentais. Nos feriados estaduais e municipais, não há expediente nas OMs localizadas nos municípios alcançados por aquelas determinações governamentais. Parágrafo 5º.
São normais o expediente e a instrução nas datas festivas e comemorativas não citadas no caput do parágrafo 2º e parágrafo 4º deste artigo. Na data festiva correspondente ao aniversário da OM, além das festividades comemorativas, pode haver ou não expediente a critério do OM. E o quarto, nos feriados estaduais e municipais, não há expediente nas OMs localizadas nos municípios alcançados por aquelas determinações governamentais. Parágrafo 5º. São normais os expedientes de instrução nas datas festivas e comemorativas não citadas nos caput do parágrafo 2º e parágrafo 4º deste artigo. Parágrafo 6º. As prescrições deste artigo não se aplicam quando da realização de manobras, exercícios de longa duração e situações extraordinárias da tropa. Artigo 341. As festas militares realizam-se segundo o programa pré-estabelecido pelo comandante de unidade, aprovado, se for o caso, pela autoridade imediatamente superior e podem compreender principalmente formatura da unidade ou de um dos seus elementos. 2. Uma parte recreativa constituída de provas de hipismo, atletismo, tiro, esgrima, jogos esportivos e outros de natureza militar. 3. Uma parte ilustrativa constituída de conferências ou palestras em que se relembre não apenas a data comemorada, como outros fatos notáveis da história nacional, especialmente os que se relacionem com os feitos memoráveis de nossa história militar. 4. Visita ao espaço cultural porventura existente na OM, preferencialmente inserida nos eventos citados no inciso 1 e 2 deste artigo. 5. Reuniões internas de caráter social, às quais podem comparecer civis. Parágrafo único. As comemorações de glórias e feitos militares têm caráter estritamente nacional, evitando-se manifestações que possam ferir suscetibilidades patrióticas de representantes estrangeiras, principalmente quando estes a elas comparecerem. Artigo 342. Nas festas militares são rigorosamente observados os princípios de sobriedade, evitando-se os exageros, sempre nocivos, dispendiosos e incompatíveis com a conduta militar. Artigo 343. Em dias anteriores às datas a comemorar, devem ser realizadas nas subunidades dissertações sobre o fato histórico, de modo a preparar o espírito do soldado para bem compreender o sentido da comemoração. Artigo 344. O dia 7 de setembro é consagrado como Dia da Pátria. As festividades e solenidades realizadas neste dia têm caráter eminentemente nacional. Artigo 345. A Semana da Pátria é constituída pelas comemorações realizadas durante o Dia da Pátria e em dias anteriores, as quais compreendem uma série de solenidades, inclusive palestras relativas ao fato histórico da proclamação da independência política e ao desenvolvimento do Brasil. Artigo 346. O dia 19 de novembro é consagrado como Dia da Bandeira, sendo comemorado de acordo com as prescrições do R2, Regulamento de Continências. Artigo 347. O dia 19 de abril, data em que se comemora a primeira Batalha de Guararapes, travada em 1648, é consagrado como Dia do Exército Brasileiro. Parágrafo 1º. Este dia é festivo e solenemente comemorado nas OMs, ressaltando-se os feitos de Guararapes, berço da nacionalidade e do Exército Brasileiro. Parágrafo 2º. Nas guarnições militares, as comemorações são coordenadas pelos respectivos comandantes, com a participação de todas as OMs nelas sediadas. Artigo 348. O dia 25 de agosto, data em que se comemora o nascimento do Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, é consagrado como Dia de Soldado, Festa de Caxias. Parágrafo 1º. Este dia é festivo e solenemente comemorado nas OMs, ressaltando-se as qualidades de cidadão exemplar, de patriota insigne e de soldado heróico que caracterizaram aquele grande chefe militar e o tornaram um dos maiores vultos da história nacional.